Questão do TEP 2019, questão 6, sobre varicela, prevenção e controle. Em uma enfermaria pediátrica é diagnosticado um caso de varicela em um lactente de 9 meses internado há 2 dias. Nesta mesma enfermaria estão internadas mais 2 crianças, ambas sem história de vacinação ou doença prévia para varicela. Paciente 1, um lactente de 15 meses, com diagnóstico de mastoidite, recebendo antibiótico terapia no 3º dia de internação e evoluindo afebril com melhora do quadro. Paciente 2, um pré-escolar de 4 anos com leucemia linfóide aguda, LLA, internado por neutropenia febril. A conduta indicada é a letra A, aciclovir venoso para os 2 pacientes, além de vacina de varicela para o paciente 2. A letra B, observar a evolução do paciente 1, aciclovir venoso para o paciente 2. A letra C, vacina de varicela para o paciente 1, aciclovir venoso e vacina de varicela para o paciente 2. Vacina de varicela para o paciente 1, imunoglobulina específica, varicela zoster-Vezig, para o paciente 2. Para entender um pouco mais essa questão, vamos falar um pouquinho sobre varicela, prevenção e controle da doença. A varicela é causada por um vírus varicela zoster e é altamente contagiosa. Existem 2 formas clínicas distintas da doença, a varicela e o herpes zoster. A varicela é geralmente uma doença leve em crianças e as complicações são mais comuns em recém-nascidos, adultos ou em imunocomprometidos. O quadro clínico da infecção pelo vírus varicela zoster é variável, desde um quadro típico de varicela na primo-infecção, onde pode acontecer complicações, por exemplo, a sepse, pneumonia, encefalite e hemorragias. Em seguida, o vírus entra num estado de latência e, em caso de falência da imunidade, ocorre o herpes zoster, em que a doença comete apenas um dermátomo. E em alguns pacientes pode persistir um quadro de neuralgia pós-herpética. Aqui a erupção vesicular difusa típica da varicela e aqui a erupção cutânea localizada na reativação endógena do vírus causando herpes zoster. Aqui nós trouxemos uma criança com quadro de varicela grave, uma criança de 11 meses, que durante o período de incubação da doença recebeu dexametasona para tratamento de meningite pneumocócica. Essa é uma imagem da criança no 5º dia da erupção. Existem os riscos de complicação para a varicela. O paciente imunocomprometido, adolescente grávida, recém-nascido de mãe com varicela 5 dias antes ou 2 dias após o parto, recém-nascido pré-termo hospitalizado, adolescente acima de 12 anos ou adultos, doenças crônicas, particularmente cutâneas e pulmonares, e casos secundários de contactantes domiciliares. Qual é a importância do controle dessa doença? É um vírus altamente contagioso que pode estar associado a complicações graves, como a pneumonia. Podem acontecer complicações graves principalmente em pacientes imunocomprometidos e recém-nascidos, e em mulheres grávidas pode levar à síndrome da varicela congênita ou ainda varicela neonatal. A transmissão viral ocorre por contato, gotículas e ainda por aerossóis, e a transmissão por superfícies é pouco provável. O período de incubação é de 8 a 21 dias e o início da transmissão se dá 48 horas antes do aparecimento das erupções. E os casos secundários ocorrem em 85% das vezes em varicelas e para herpes zoster em torno de 1/3 do valor. Como se dá a profilaxia pós-exposição? Em relação à vacina contra a varicela, ela está recomendada no paciente suscetível, com idade acima de 1 ano, com ausência de gestação em curso, que não deve ter tido reação grave à vacina de varicela no passado, ausência de imunodeficiência de linfócitos T primária ou adquiridas, por exemplo, HIV,
neoplasias malignas de medula óssea ou do sistema linfático, então leucemia e linfoma. E não deve receber terapia imunossupressora. Esses pacientes não são elegíveis para receber a vacina. Se o paciente tiver menos de 5 dias do contato, recomenda-se vacinar se for maior de 1 ano e não vacinado, ou se for maior de 4 anos e recebeu apenas uma dose da vacina e preenche aqueles critérios ditos anteriores. Se já passou o período de 5 dias, se deve aguardar 21 dias pelo início dos sintomas e considerar o tratamento para varicela. Se não vacinado e não desenvolver os sintomas, recebe a vacina. E caso o paciente esteja recebendo tratamento antiviral, a vacina só pode ser administrada 24 horas após a suspensão. E com relação à imunoglobulina antivaricela, ela deve ser utilizada até 96 horas após o contato, desde que atendida essas 3 condições: a suscetibilidade, o contato significativo e a condição especial de risco. A suscetibilidade consiste num paciente sem história bem definida de doença ou de vacinação anterior, imunodeficiência celular grave, independentemente de história anterior de varicela. Com relação ao contato significativo, ele ocorre quando eu tenho pelo menos 1 hora de contato domiciliar contínuo ou de contato hospitalar, pessoas internadas no mesmo quarto do doente ou pessoas que tenham mantido contato independente por mais de 1 hora. E por fim, a condição especial de risco: imunodepressão, menores de 1 ano, gestante, recém-nascido de mães com varicela nos 5 últimos dias da gestação ou 2 dias após o parto. Recém-nascidos prematuros acima de 28 semanas cuja mãe nunca teve varicela. Recém-nascidos prematuros com menos de 28 semanas ou menos de 1 quilo. Então vamos à questão. Nós temos então um lactente de 9 meses que está internado há 2 dias e desenvolveu varicela e teve contato com outros 2 pacientes. O paciente 1 é um lactente de 15 meses com diagnóstico de mastoidite. E o paciente 2 é um pré-escolar de 4 anos com leucemia linfóide aguda, internado por neutropenia febril. Ambos não receberam vacina de varicela. Então vamos à letra A. Aciclovir venoso para os 2 pacientes, além de vacina de varicela para o paciente 2. Com relação à elegibilidade dos pacientes para profilaxia pós-exposição com vacina contra a varicela, consta a ausência de imunodeficiência, que inclui neoplasias malignas da medula óssea ou do sistema linfático. O nosso paciente possui leucemia linfóide aguda e está internado por neutropenia febril. Então, nós podemos excluir a letra A. Na letra B, observar a evolução do paciente 1. O paciente 1, ele já tem 15 meses. Ele tem acima de 1 ano, ele tem indicação de receber a vacina de varicela. Então, a letra B está errada. A letra C, vacina de varicela para o paciente 1. Correto. Aciclovir venoso e vacina de varicela para o paciente 2. Não, nós acabamos de falar. E a letra D, vacina de varicela para o paciente 1 e imunoglobulina específica varicela zoster-Vezig para o paciente 2. E com relação à profilaxia pós-exposição com imunoglobulina antivaricela, nosso paciente tem que ser suscetível. E ele tem imunodepressão celular grave, ele tem que ter contato significativo, contato hospitalar com pessoas internadas no mesmo quarto. Sim, ele teve. E condição especial de risco, imunodepressão. Ele preenche critérios de elegibilidade para receber a imunoglobulina antivaricela. Então a letra D está correta e 83% das pessoas marcaram a letra B. Você também acerta. Valeu, pessoal!